homem sério, que morreu cedo, mas deixou uma história de exemplo para muita gente. Guido Straub dá nome a este colégio, nas Mercês, em Curitiba. No bairro Vila Isabel, ele é o dono da rua. Uma homenagem justa a um dos diretores mais famosos do Colégio Estadual do Paraná. Guido nasceu em Curitiba, em 30 de junho de 1890. Desde criança, demonstrou interesse pelos estudos. Inicialmente, ele foi aluno de um colégio Santa Júlia. Esse colégio não existe mais, situava-se na Rua do Cerrito, hoje o presidente Carlos Cavalcante, era do professor Júlio Teodorico Guimarães, ele era o professor. Fez toda a área primária, hoje ensino fundamental, naquela época primário. Depois passou para a escola alemã, a chamada Deutschlandschule. Essa Deutschlandschule situava-se onde está ali aquelas esculturas do homem nu, ali na Praça 19 de Dezembro. Ali era uma parte, a metade da praça era ocupada por um prédio de 3 pavimentos, que era a Deutschlandschule, uma escola alemã, onde além do português, geografia e história, as cadeiras normais, se ensinava muito alemão, onde ele aperfeiçoou o seu alemão e o inglês. Guido começou a trabalhar bem cedo, ajudando o pai em um armazém da família. Foi também tradutor de uma companhia de colonização em Santa Catarina, já que falava inglês. Toda a correspondência que vinha dos Estados Unidos ia traduzir por português para os demais funcionários, os chefes, etc., que alguns não eram americanos, né? Foi lá com essa finalidade, ali ficou, e ali ele acompanhou uma parte da Guerra do Contestado. Em 1912, quando o monge José Maria andou pelaquela região, ele estava lá em Três Barras. Só que, infelizmente, quando ele faleceu, eu tinha 8 anos, eu não tive oportunidade de conversar sobre esse assunto com ele, ele nunca deixou nada registrado, mas eu imagino que deve ter sido um sofrimento muito grande. Quando voltou à capital, foi aprovado no vestibular de odontologia da Universidade do Paraná. Lá participou do tiro acadêmico necessário para conseguir o certificado de reservista. Em 1919, entra para o Colégio Estadual do Paraná como professor catedrático. Período de muitas histórias. Era um professor esforçado, disciplinado, disciplinador. Nas aulas deles ninguém se coçava. Todo mundo prestava atenção e, na verdade, foi um excelente professor. Dizer que tinham medo dele não era medo, era respeito mesmo ao grande homem que ele era. Outra marca de Guido Straub eram os desenhos, que ajudavam a explicar as matérias, verdadeiras obras de arte. Usava um sistema de esquemas, dava suas aulas através de esquemas, e como um excelente desenhista que era, ele transferia toda a aula para o quadro negro através dos seus desenhos. Então era comum a gente ouvir falar que as serventes não queriam apagar o quadro negro, porque era uma obra de arte que estava ali, elas tinham pena de passar o apagador num trabalho tão bonito como aquele. Guido era bastante sério, um homem que não sorria. Minha própria mãe dizia assim, quando teu pai dá uma risada é uma festa. E eu tive oportunidade, inclusive, de constatar um fato interessante. O professor Moisés Paciornik, o doutor Moisés Paciornik, o médico, que tem o Hospital Paciornik aqui no centro, perto da Praça Carlos Gomes, ele um dia escreveu um artigo dizendo assim, e o professor Guido riu para mim. Foi o título na Gazeta do Povo. Aí ele conta a história. Eu ia entrando na academia para uma reunião, quando encontrei o filho dele, no caso eu. E ele me cumprimentou e deu uma risada. E eu, na risada dele, eu vi a risada do pai, porque o pai não dava risada. O papai não dava risada, sempre sério, muito circunspecto. E isso parece que marcou muito. Não a mim, porque eu gosto de dar risada. Eu acho que o riso é uma demonstração de satisfação, de alegria, etc. Ele não sei porque não dava risada, mesmo em casa. Ele era sempre muito sério, muito sisudo. Apesar do rigor, sabia o momento certo de relevar alguns deslizes dos alunos. Uma das provas, eu fiz a prova e ele me deu nota boa. E aí ele disse, eu sei, você colou, eu vi você colando, você é um péssimo colador. Quando você cola, você fica todo nervoso, todo agitado, e eu percebia de longe que estava colando. Mas eu deixei colar e te dou nota boa, não por causa da prova, mas porque você é um aluno esforçado, você não falta aula, você taquigrafa ou toma nota de tudo aquilo que os professores estão falando, eu vejo seus cadernos,
se não são muito caprichados, são muito completos, então você merece passar pelo seu esforço durante o ano, não por causa dessa provinha que você colou bobamente. Além da dedicação ao magistério, Guido colecionava outras paixões, como o xadrez. Nem a distância impedia o campeão de jogar. Em 1928, 29, eles fizeram uma partida de xadrez pelo telégrafo. Então eles, com Ponta Grossa, então eles mandavam o lance para Ponta Grossa e Ponta Grossa devolvia o lance seguinte, e assim ganharam, inclusive eles ganharam o torneio, mas através do telégrafo. Você imagine como seria o telégrafo naquela época. Era telégrafo com código Morse, né? Não era o telégrafo de hoje. Em 1929, Guido assume a vice-diretoria do Colégio Estadual. Em 1932, a diretoria, cargo que ocupou até morrer 5 anos depois, aos 46 anos de idade. Ficaram os livros, as histórias, o exemplo. Com a idade que ele morreu, com quase 47, 46 anos e pouco, ele fez mais do que muita gente com 80, 90 anos.